Presidente, senador, excelentíssimo senador Eunício Oliveira, quero cumprimentar toda a mesa formada, cumprimentando a deputada Alice Portugal, cumprimentando nosso ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, eterno presidente, Aldo Arantes. Quero cumprimentar o deputado Orlando Silva, que foi um dos proponentes da realização dessa presente sessão solene, e cumprimentar as jovens Jesse e Mariana, vice-presidente e presidente, respectivamente, da União Nacional dos Estudantes. Dizer da alegria de estarmos hoje aqui comemorando 80 anos de uma entidade que, sem dúvida nenhuma, tem um histórico, presidente Eunício Oliveira, que se confunde com a própria luta em defesa da democracia em nosso país. Muitos são os parlamentares, senadores, senadoras, deputados e deputadas que, a exemplo do presidente Eunício Oliveira, iniciaram a sua trajetória política no movimento estudantil. Presidente Eunício Oliveira, talvez falando hoje da importância de, em sua época, na época de sua juventude, dirigir uma casa do estudante, talvez esse fato não signifique muita coisa para muitos que são jovens ou que não acompanharam a trajetória do movimento estudantil. As casas dos estudantes pelo Brasil afora eram também, assim como nossas entidades, como os diretórios acadêmicos dos cursos das universidades, como os diretórios centrais, as casas dos estudantes eram focos de organização, de mobilização e de resistência por parte da sociedade brasileira. Portanto, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras, eu cumprimento todos aqui, cumprimento todos os que acompanham essa sessão, cumprimentando Capelli, que foi também presidente da União Nacional dos Estudantes. Dizer que essa sessão, que homenageia a União Nacional dos Estudantes, sem dúvida nenhuma, homenageia a coragem, o desprendimento e, sobretudo, os sonhos da juventude brasileira. Eu quero dizer e confessar a todos que essa sessão também é especial para mim, como é para um número significativo de parlamentares. Aqui vejo deputada Jandira Fegali, que, como muitos parlamentares, também iniciou sua militância no movimento estudantil, seja o movimento estudantil de formação secundária ou já de formação profissional, porque todos, e aqui acaba de chegar ao plenário, senador Lindbergh Farias, que foi também presidente da União Nacional dos Estudantes num momento ímpar, muito importante para a juventude e para a luta democrática do país. Afinal de contas, quando Lindbergh, ao lado da juventude brasileira, pintava a cara, e ficaram todos conhecidos como os cara pintadas, estavam lá não apenas combatendo a corrupção, mas estavam lá defendendo um projeto soberano de nação, um projeto democrático de nação. Desde o dia 11 de agosto de 1937, quando o gaúcho Valdir Borges foi eleito primeiro presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE tem buscado se articular com outras forças progressistas da sociedade. Os primeiros anos da UNE acompanharam a eclosão do maior conflito humano da história, que foi a Segunda Guerra Mundial. Os estudantes brasileiros recém-organizados tiveram ação política fundamental no Brasil durante esse processo, opondo-se desde o início ao nazifascismo de Hitler e pressionando o governo do presidente Getúlio Vargas a tomar posição firme durante a guerra. No calor do conflito, em 1942, os jovens ocupam a sede do Clube Germânia, na Praça do Flamengo 132, no Rio de Janeiro, tradicional reduto de militares nazifascistas. No mesmo período, o Brasil entrava oficialmente na guerra contra o eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. Naquele mesmo ano, o presidente Vargas concedeu o prédio ocupado do Clube Germânia para que fosse a sede da
União Nacional dos Estudantes. Além disso, pelo Decreto-Lei 4.080, o presidente oficializou a UNE como entidade representativa de todos os universitários e universitárias brasileiros. Após a guerra, a UNE fortaleceu a sua participação e posicionamento frente aos principais assuntos nacionais, fortalecendo o movimento social brasileiro em ações como a campanha O Petróleo é Nosso, e a luta prosseguiu em 1953, quando se deu a criação da Petrobras. Durante os governos de Jânio Quadros e João Goulart, o Jango, a União Nacional dos Estudantes e outras entidades formaram a Frente de Mobilização Popular. A UNE defendia mudanças sociais profundas, dentre elas a reforma universitária, no contexto das reformas de base propostas pelo governo. A renúncia de Jânio Quadros em 1961 e a turbulência acerca da posse do vice João Goulart fizeram com que a UNE transferisse momentaneamente sua sede no ano de 1961 para Porto Alegre. Ali, os estudantes se empenharam na campanha da legalidade, movimento de resistência para garantir que Jango fosse empossado na presidência da República. Ao assumir a presidência, Jango foi o primeiro presidente da história a visitar a sede da UNE, já no Rio de Janeiro. Em 1962, a UNE criou um projeto ousado de mobilização nacional a partir de caravanas que rodariam o Brasil inteiro. Era a UNE Volante, que em conjunto com o governo e que em conjunto com o Centro Popular de Cultura, o CPC, contribuiu para consolidar a dimensão nacional da entidade em todo o território nacional. Em 1964, o então presidente da UNE e hoje senador José Serra foi um dos principais oradores no comício da Central do Brasil que defendia as reformas sociais no Brasil. Não foi à toa que a primeira ação da ditadura militar brasileira a tomar o poder em 1964 e depor o presidente João Goulart foi metralhar, invadir e incendiar a sede da União Nacional dos Estudantes no Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro. Para os ditadores, a coragem, a determinação dos jovens é sempre um dos principais alvos a serem combatidos. E a UNE representou e representa essa combatividade, essa resistência até hoje, até os dias em que vivemos. O regime militar retirou legalmente a representatividade da UNE por meio da Lei Suplicy de Lacerda, e a entidade passou a atuar na ilegalidade. As universidades eram vigiadas, intelectuais e artistas reprimidos, levados a viverem na clandestinidade. Mas, apesar disso, a UNE continuou a sua luta, os jovens continuaram a sua luta, e o ano de 1968 foi marcado por revoluções culturais e sociais em todo o mundo e no Brasil também. Foi quando os estudantes e artistas engrossaram a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, pedindo democracia, pedindo liberdade e pedindo justiça. Foram duramente reprimidos, mas nem por isso deixaram de se organizar. No 30º Congresso da UNE, em Ibiúna, lá estiveram e foram presos mais de 1.000 estudantes. E, no fim do mesmo ano, a proclamação do Ato Institucional número 5, AI-5, indicava uma violência ainda maior, que foi resistida. E um dos exemplos da resistência, teríamos muitos a falar aqui, mas um dos exemplos foi o jovem Onestino Guimarães, ex-presidente da UNE, que foi morto pela ditadura e que hoje é homenageado aqui na capital federal, com o nome que emprestou a uma das mais belas pontes da nossa cidade, da capital federal, uma bela homenagem não apenas a Onestino, mas a toda a juventude brasileira. E eu me encaminho para o final, senhor presidente, dizendo que, após a ditadura e com a eleição do primeiro operário a presidente da República, a União Nacional dos Estudantes voltou a ter voz muito firme e voltou a ser ouvida pelo governo federal. Importantes projetos como o ProUni, como o ReUni, como a dedicação e a exclusividade dos recursos do pré-sal para a educação, nos deram uma perspectiva e nos dão uma perspectiva importante, porque os jovens sabem, a sociedade sabe que não há país que se desenvolva, não há desenvolvimento
capaz, não só desenvolvimento econômico, mas também desenvolvimento social, se não houver a inclusão social. E, sem dúvida nenhuma, a inclusão social passa pela inclusão educacional. Então, os jovens brasileiros têm que ter como um direito sagrado, não apenas a cursar até o ensino médio, mas cursar também. Sempre foi essa a principal luta dos estudantes brasileiros. Portanto, hoje, Mariana, eu quero, em seu nome, homenagear Karina, que acabou também, outra mulher combativa, de deixar a presidência, Bruna, que aqui está da direção da União Nacional dos Estudantes, lá do nosso querido estado do Amazonas, dizer que vocês todos, jovens, meninas e meninos do Brasil, têm uma grande tarefa, que é ajudar a nação brasileira a recuperar a sua democracia, atingida duramente por um golpe em nosso país, porque recuperar a democracia é dar legitimidade a um governo para que ele possa promover reformas, mas reformas que ajudem a melhorar a qualidade de vida do Brasil e que não promovam e não volte à escalada das privatizações e de retirada dos direitos. Então, eu aqui homenageio a União Nacional dos Estudantes pelos 80 anos e dizer que o exemplo do passado seja o exemplo do presente. Nós, para que possamos também ter... Muito obrigada, senhor presidente.